Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o nosso trabalho da matéria de resistência dos materiais. A gente vai falar da unidade 5, falando sobre força cortante e momento fletor. O meu nome é Cleiton e ao meu lado está o Rodrigo. Nós vamos apresentar o trabalho em dupla, ok? Eu vou começar falando um pouco e depois o Rodrigo vai complementar até nós chegarmos na parte do gráfico, beleza? Vamos lá. Para a gente projetar uma estrutura seja mecânica, seja estrutural, a gente tem que conhecer primeiro as cargas internas para saber projetar o material de forma correta, para saber se ele vai resistir às cargas que vai ser aplicada. E uma das formas de descobrir isso é a gente aplicando o método, descobrindo o gráfico do método das forças cortantes e do momento fletor das cargas internas desse material. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Eu vou começar antes falando sobre esse modelo aqui. Nós propomos esse modelo, onde nós temos uma barra que sofre esforços, e aí a gente vai calcular os esforços internos, dividindo essa barra em várias seções. Cada seção ela vai ter uma força interna que vai ser gerada, que a gente vai explicar sobre ela. Primeiramente, a gente tem os nossos esforços externos. A gente colocou uma carga distribuída aqui, de 20 kN, colocamos outra carga de 40 K, de 10 distribuída, outra carga, nós temos as nossas reações, uma reação em B, onde ela é pinada, e aqui nós temos uma carga em D, onde ela só tem um apoio. Então, só tem um apoio, nós só temos uma reação em Y. Aqui nós temos uma reação em BY e uma em BX. Só que, como ela não tem movimento em X, a gente só considera o movimento em BY. Aí nós temos as nossas distâncias, do ponto A ao ponto B 4 metros, do B ao C 4, do C ao D 2 metros e do D ao E nós estamos 4 metros também. E aí nós vamos primeiro agora achar nossas reações, as forças que nós não conhecemos, além da nossa 60 aqui também que nós conhecemos. Então nós temos que calcular primeiro a força dessas reações externas que nós temos em BY e em DY. E aí a gente começa fazendo primeiro. Primeiro a gente vai fazer o momento em D, no ponto D, para a gente achar o BY. A gente utiliza essas forças versus a distância, nós temos essa carga distribuída a essa distância, nós consideramos aqui como ela é essa carga aqui, a gente distribui ela, divide por 2 essa força. E aí multiplica pela distância, 2,7. A gente soma mais o BY, que é o que a gente quer achar, vezes essa distância, que é 4 mais 2 deu 6. A gente tem essa força de 40 aqui, que aí a gente distribui essa força pela essa distância, a gente pega metade da distância, é onde ela está aqui. Então nós temos 2 metros aqui mais 2, vezes 4. Nós temos essa carga de 100, ela é negativa, porque nós apontamos ela de baixo para cima, não é? Então é menos 100 vezes 2, que é essa distância. O momento que nós já temos aqui, nós temos um momento aqui também, em cima do ponto D, que aí não conta a distância, só o momento, e mais essa força aqui, negativa, né, de 100, vezes 4, de 60 vezes 4. Isso tudo igual a F. Fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos que a nossa reação BY, ela é de 35,6 kN. Agora, conhecendo essa reação, que é a única que a gente... agora a gente só sobrou o DY, que a gente não conhece. Fazendo o somatório de forças em Y, nós vamos ter menos 20 mais 40, mais BY, mais 100, mais DY, menos 60. Passando o DY para o outro lado, nós temos que a nossa força DY é de 55,6 kN. Agora que nós já conhecemos as nossas reações e as nossas forças, a gente vai começar a separar por seções. Vamos pegar a primeira seção AB, depois BC, depois CD e depois DE, para descobrir as forças internas dessas seções. Primeiro aqui nós vamos para a seção AB.
A seção AB, nós temos a seção de A, a gente vai fazer um corte, então a gente não conhece essa distância. Então essa distância a gente vai chamar de X. E também não conhecemos essa força agora, porque ela é uma parte da força que a gente cortou lá e a gente vai chamar de W. Como a gente faz esse corte, ele surge uma força que a gente chama de força cortante, aqui, e um momento fletor. Calculando essas forças, a gente tem que, para o W, nós temos o X, essa distância. Como o anterior, a gente tinha aqui, a nossa força era conhecida, que era de 10 sobre a distância de 4, fazendo essa relação de 4 metros, a gente tem a relação que W vai ser igual a 10x sobre 4. Simplificando, nós temos que W vale 5 sobre 2x. Então, a nossa força, que agora é a força vezes a distância, a gente tem a nossa força, que vale 5 sobre 2x, vezes a distância, que é essa distância sobre 2, dividido por 2, que aí nós temos x sobre 2. Multiplicando, nós temos que x ao quadrado sobre 4 é a nossa força total. Agora é só fazer a aplicação do somatório de forças em y, que nós só temos duas forças, né? E temos o V e o nosso F. E aí a gente tem que menos V menos a nossa força, que vale 5x ao quadrado sobre 4, nós temos que V, passando para cá, fica menos, é igual a menos 5x ao quadrado sobre 4. Aplicando esse x, que é o que a gente quer conhecer, que é de 0 a 4, que era a nossa distância inicial, fazendo x, nós temos valores conhecidos aqui, nós vamos chegar que o nosso V vai valer menos 20 kN, aplicando aqui. Quando é a 0, é o ponto inicial. E o ponto final que a gente quer, que é 4, ele vai valer 20 kN, menos 20 kN. Agora podemos fazer o somatório de momento, descobrir esse momento aqui. Momento vai ser, esse que a gente descobrir, é o momento vezes a distância. Com essa força, ela vezes x a 3, a gente corta esse x em 3 partes, é x sobre 3, que é a nossa distância. E aí nós temos que o nosso momento fica 5x ao cubo sobre 12. Aplicando o x igual a 4, que é o que a gente conhecer, a gente tem que o nosso momento é menos 26,7 kN. Ok? Então já conhecemos. Agora nós vamos partir para outra seção, a seção BC. Na seção BC a gente vai agora de 0 até o final do nosso C aqui. Certo? Então nós temos que a nossa seção de A até 0, que é onde a gente fez o corte ali entre B e C. Novamente aparece a força cortante e o momento, certo? A gente sempre representa a força cortante de uma forma negativa e o momento contrário aqui. Então nós já conhecemos as forças, 20 kN lá, 10 sobre x, que a gente não conhece essa distância aqui, e essa distância a gente conhece, que a gente tem o 4 metros até aqui. E a reação que nós temos lá, a BY, de 35,6 kN. Agora é só fazer o momento somatório de forças em Y, que nós temos o menos V, menos o 10 vezes x, que é a distância que a gente conhece, menos 20K, menos 35,6, igual a 0. Passando o V para o outro lado, nós temos que a nossa equação, que é menos 10x, menos 55,6. E nós temos aqui uma equação de primeiro grau. Esqueci de falar que aqui nós temos uma equação de segundo grau. Tendo a equação de segundo grau, depois o Rodrigo vai falar um pouco sobre como que vai ser a curva. Ou nós temos a equação de segundo grau. E aqui nós temos a equação de primeiro grau. Que aí lá no gráfico vai ser uma reta. O Rodrigo vai explicar muito sobre isso. Aplicando o nosso x, que vai de 0 a 4, aplicando o x igual a 4, nós vamos ter que o nosso V, a nossa força cortante, é de menos 55,6 kN. Agora nós vamos descobrir o nosso momento. Quanto que vale esse momento aqui? Certo? Para esse momento, nós temos que o momento mais a força, 20, vezes a distância,
que é 4,3, né? 4 sobre 3, que é essa distância aqui, vezes o x que a gente não conhece ainda, mais essa força, 35,6 vezes esse x, que é esse aqui de baixo, e nós temos esse 10, o 10x, que é a nossa força, vezes a distância. Essa distância é x sobre 2, então ela está aqui, é a metade dessa distância, né? Metade dessa distância desse x, então é o x sobre 2, igualando tudo a zero. Passando o nosso momento, passando para o outro lado, o sinal vai ficar negativo, nós vamos ter que menos 5x ao quadrado, menos 55x, menos 26,7. Novamente, nós temos a equação do segundo grau, que lá no gráfico nós vamos ter um desenho de uma parábola. Ok? Agora, aplicando para x, agora nós podemos aplicar a distância que nós temos o x, para x de 0 a 4. Aplicando x de 0 a 4, nós temos que o nosso momento fletor, substituindo o x na equação, nós temos que o nosso momento fletor vai ser de menos 329,1 kN. Ok? Então, nós temos a nossa força valendo menos 55,6 e o nosso momento menos 26,7 kN. Agora eu vou passar para o Rodrigo vai explicar a seção CD e explicar um pouco do gráfico, ok? Muito obrigado por enquanto. Então, ao realizar o corte na seção entre C e D da nossa estrutura, a gente tem que a seção AB é 4 metros, a seção BC tem 4 metros e a gente tem uma distância X por conta desse corte arbitrário que a gente faz na nossa estrutura. Então a gente vai ter menos 20 kN para baixo, menos 40 kN, em B a reação de 35,6 kN, em C a gente vai ter a nossa carga pontual de 100 kN para cima e com esse corte na estrutura a gente vai ter a força cortante V, o momento fletor positivo aqui indicado no diagrama de corpo livre. Realizando somatório de forças em Y, para a gente conseguir achar esse valor de V, a gente fica com somatório de forças no eixo Y, sendo igual a zero, igual a menos 20, menos 35,6, menos 40, mais 100, menos V que está indicado para baixo. Fazendo esse cálculo, essa soma aí, a gente chega no valor de V de aproximadamente aqui 4,4 kN. Para toda essa seção CD aqui, a força é constante, nesse caso aqui igual a 4,4 kN. Para a gente encontrar esse momento fletor, a gente faz somatório de forças aqui no ponto O, que é o ponto onde eu realizei o corte na seção. Então a gente vai ter sentido anti-horário indicado como positivo aqui, somatório de momento igual a zero, onde a gente vai ter essa força de 20 vezes a distância aqui de 4/3, mais 4 mais x, sendo a distância da força de 20 até o ponto O. A gente vai ter essa força de 35,6 kN vezes 4 metros mais x até o ponto O. Positivo nesse caso aqui, ela tende a fazer a estrutura girar no sentido anti-horário, portanto o sentido que eu indiquei como positivo. Essa força de 40 kN para baixo também gera um momento positivo. Dessa vez, a distância é de 2 mais x. Nesse caso aqui, a gente tem de B a C uma distribuição de carregamento linear, portanto, a nossa força equivalente está na metade dessa distância total aqui de 4 metros. Portanto, fica 2 mais x. E por fim a gente tem essa carga pontual aqui de 100 kN, que causa um momento negativo, vezes a distância x, que é a distância do ponto C, onde a carga pontual está localizada, até o corte da seção
transversal. E aí, fazendo essa conta, a gente vai ter que o nosso momento é calculado através da fórmula 4,4x menos 329,1. E nesse caso, o nosso x varia de 0 a 2, porque é esse o comprimento dessa seção CD. E para quando x é 0, o momento é menos 329 kN/m. E a força é constante. Para quando x é igual a 2, a força portante V é 4,4, portanto é constante. E o momento é de aproximadamente menos 320 kN/m. Lembrando que, por conta desse valor aqui de 4,3 metros, alguns valores acabaram vindo com vírgula, então ocorreu um arredondamento para ficar mais fácil o entendimento do cálculo. Bom, na seção DE, realizando esse corte entre os pontos D e E, a gente encontra essas distâncias de 4 metros entre A e B, 4 metros entre B e C, 2 metros entre C e D, e a distância X, que a gente não sabe, já que esse corte foi arbitrário. Então, nesse intervalo de 0 a 4, que é o comprimento da seção DE, eu posso ter feito esse corte em qualquer ponto desse intervalo. Então, quando a gente realiza esse corte, surgem aqui umas coisas diferentes em relação ao cálculo da seção CD. Nesse caso, a gente tem as forças de menos 20, menos 40, menos 35,6, menos 100 kN. Dessa vez surgem essas forças de 155,6 kN, que é da reação DY, e um momento de 80 kN. Além dessa força V cortante e o momento fletor indicado ali como positivo. Para a gente encontrar essa força V, a gente faz o somatório de forças no eixo Y, que é igual a 0, então a gente tem menos 20, menos 35, menos 40, mais 100, mais 55,6, menos 20, que está indicado para baixo, a gente encontra uma força V de 60 kN. Agora, para a gente encontrar esse momento fletor, a gente tem que fazer o cálculo, o somatório de momento, e nesse caso aqui eu indiquei sentido anti-horário como positivo, portanto a gente vai ter essa força de 20 vezes a distância até o ponto O, onde eu realizei esse corte. Então a gente vai ter 20 vezes 4,3, 4 terços, melhor dizendo, mais 6, que é 4 mais 2, mais x. Essa força de 35,6 vezes a distância, que nesse caso aqui é 4 mais 2, 6, mais x, portanto aí gerando um momento positivo. A gente ainda tem essa força de 40 kN vezes a distância de 4 metros, mais x, já que por a gente ter um momento, uma carga distribuída aqui linearmente, a equivalente dela está bem na metade desses 4 metros. Portanto, aqui é 2 mais 2 mais x. A gente ainda tem essa força aqui de 100 kN, que gera um momento negativo, já que ela tende a girar de forma horária essa estrutura aqui. Então vai ser menos 100 vezes 2 mais x, mais essa força de 55,6 aqui, que também gera um momento negativo nessa estrutura, vezes a distância x, menos esse momento aqui que existe por si só, então a gente não tem que calcular considerando a distância, então é só a gente colocar esse menos 80, que foi indicado aqui no sentido horário, mais o momento fletor positivo. Realizando essa conta aqui, a gente chega que o nosso momento é dado pela expressão 60x menos 240. E nesse caso aqui, a seção DE varia de 0 a 4 metros. Para x valendo 0,
a nossa força cortante é de 60 kN. E o nosso momento é menos 240 kN. Quando x vale 4, a nossa força cortante é 60 kN. E quando x vale 4, nosso momento é igual a zero. Então, tendo feito a descoberta desses valores de força cortante e de momento de cada seção dessa nossa estrutura, a gente parte para o diagrama de força cortante e nosso diagrama de momento fletor. Então, analisando a nossa estrutura, a gente tem menos 20 kN para baixo, e como aqui é um carregamento triangular, a gente tem uma curva como se fosse uma parábola indo de 0 a menos 20. Em seguida, temos menos 35,6 para baixo, portanto negativo, vai de menos 20 até menos 55,6 kN. Essa força de 40 para baixo também vai gerar uma queda aí nesse valor do diagrama. Então aqui 35,6 negativo gerou uma queda, digamos assim, vertical. Nesse caso, esse 40 aqui será uma reta de uma função do primeiro grau, de uma equação do primeiro grau. Então saiu de menos 55,6 menos 40, menos 95,6. Em seguida, eu tenho essa força de 100 kN aqui para cima. Portanto, eu vou somar com esse menos 95,6 e a gente chega em 4,4 kN. Na seção CD, a gente tem o valor da força cortante constante igual a 4,4 kN. Então, em todo o comprimento dessa seção CD, o valor da força cortante vai ser 4,4. Em seguida, a gente tem a nossa força DY, que vale 55,6 kN para cima. Portanto, 55,6 mais 4,4, a gente sobe para 60 kN. Da seção D, do ponto D, melhor dizendo, até o ponto E, a gente tem essa força sendo constante. Então, de D até E, a força no diagrama de força cortante é igual a 60 kN. E a gente tem no ponto E uma força de 60 kN para baixo. Portanto, descendo 60, a gente chega aqui na força do valor da força cortante valendo zero. Em relação ao momento fletor, a gente tem que quando o valor de x lá na seção AB vale zero, o momento fletor vale zero. Quando o x é igual a 4, o valor da força cortante do momento fletor é igual a menos 26,7 kN. Na seção BC, quando o x é igual a 4, já que varia de 0 a 4 metros, o valor do momento fletor é menos 329 kN. Na seção CD, quando x vale 2, o valor do momento fletor sobe para menos 320. E aqui a gente ainda tem esse momento de 80 kN, que faz com que o valor do momento fletor suba de menos 320 até menos 240. E na seção DE, que varia de 0 a 4 metros,
Quando o x vale 4, a gente tem 60 vezes 40, vezes 4, 240, menos o 240, que é o valor inicial aqui. Então a gente chega aqui no gráfico, no diagrama de momento fletor, o momento saindo de menos 240 e indo até zero. Portanto, a gente tem essa área que é achurada, que representa o momento fletor e a força portante. Só agradecer essa apresentação do nosso trabalho, com a finalização do gráfico da força e do momento. Valeu? Obrigado.